Bem-vindos ao Noites de Pesadelos. Aqui exploramos o inexplicável. E hoje não será um relato comum. Tudo começou há 2 semanas, quando recebi uma mensagem de uma seguidora chamada Clara. Ela descrevia sons estranhos em seu apartamento, arranhões nas paredes, passos no corredor vazio e vozes que sussurravam em alemão arcaico, frases como "Komm zurück", volte. Agora mesmo, enquanto você me escuta, há um livro em minha mesa. Suas páginas cheiram a enxofre e poeira de séculos, mas vamos começar pelo início. Tudo começou em uma terça-feira comum quando um e-mail chegou. O assunto era apenas um símbolo. 3 círculos concêntricos riscados a carvão. Dentro, um áudio de 2 minutos e 15 segundos. A voz era de Clara, uma seguidora assídua do nosso canal. Ela parecia diferente. Você precisa gravar isso. Desde que me mudei para este apartamento, ouço eles nas paredes. Não são ratos. São dedos. Unhas pressionando a madeira por dentro. E as vozes. Eu ri na hora. Achava que era pegadinha. Mas então, às 2h15 da gravação, não consigo dormir. Eles cantam. Você ouviu? É alemão, mas antigo. Komm zurück, na volte. Foi quando percebi. Clara não estava sozinha. Nos 15 segundos finais, algo respondeu. Eu estou no seu quarto. Meu estúdio ficou gelado. As cortinas balançaram sem vento. E, na tela do meu computador, um link piscava. Coordenadas para um lixão abandonado na Rua das Acácias. O livro estava enterrado sob entulho, dentro de uma caixa de charutos. Suas páginas grudavam como pele seca. Na primeira folha, uma dedicatória. Em latim, audire non auditi, ouvir os não ouvidos. Ilustrações de criaturas com ouvidos alongados até o chão. Partituras escritas em sangue. E no capítulo 12, o ritual. 7 velas pretas. Um disco de vinil com gravações de estações de rádio extintas. E a instrução final. Ofereça seu silêncio, e o silêncio oferecerá a verdade. Fiz o que qualquer idiota faria. Recriei o ritual. À meia-noite apaguei todas as luzes. Acendi as velas em círculo, coloquei o vinil. Nos primeiros minutos, nada. Apenas a estática pulsando como um coração. Então, veio dos fones. Um gemido longo, gutural. Não humano. Não animal. Algo que existia na fronteira entre os sons. Naquela noite, sonhei com Clara. Ela estava em uma sala forrada com fios de cobre, gritando sem som. Seus ouvidos sangravam. Na parede atrás dela, a mesma frase do livro escrita em cinzas. O silêncio está faminto. Quando acordei, meu computador estava ligado. Na tela, um arquivo de áudio desconhecido. Era minha própria voz, mas diferente. Como se 1000 sussurros falassem por mim. A mensagem era curta. Eles estão ouvindo, não pare agora. A primeira regra do jornalismo é nunca se tornar a história. Quebrei essa regra naquela noite. 7 velas pretas tremulavam no chão do meu estúdio, dispostas em um círculo perfeito. O manual do livro era claro. As chamas devem ser alimentadas apenas pelo medo. Não entendi o que isso significava na época. Entendi depois. O vinil girava no toca-discos, arranhado e antigo, capturando fragmentos de transmissões perdidas no tempo. Relatos da Guerra dos Mundos de 1938, números, curtos da Guerra Fria, estática de rádios abandonados e algo mais. Uma frequência baixa, quase inaudível, que fazia meus ossos vibrarem. Apaguei as luzes e sentei no centro do círculo. O ritual exigia 7 minutos de silêncio absoluto. Ofereça seus ouvidos ao silêncio, dizia o livro. Não fazia ideia do que aquilo significava, mas seguia as instruções. No 3º minuto, as velas começaram a piscar. Não havia vento, nenhuma janela aberta, mas as chamas se inclinavam para trás, como se algo soprasse de dentro das paredes. A sombra projetada no chão não seguia a lógica da luz. Formava letras distorcidas que se arrastavam em minha direção. Cuidado, quis correr, mas o livro avisara.
Quebrar o círculo é abrir a porta. Fiquei paralisado. O vinil travou em um loop hipnótico, repetindo uma frase em alemão arcaico. Komm zurück, komm zurück. Volte, volte. A voz não era mais de Clara. Era mais grave, como se dezenas de pessoas falassem, em uníssono. No 6º minuto, o ar ficou gelado. Minha respiração formava nuvens brancas e o silêncio se tornou opressor. Foi então que ele falou. Você nos deu ouvidos. Agora veremos. A voz ecoou em todas as direções ao mesmo tempo, grave e rasgada como metal sendo retorcido. As velas se apagaram de uma vez, mergulhando tudo em escuridão. Algo quebrou no canto da sala, vidro estilhaçado, e os gritos de Clara, distorcidos, e em reverso preencheram o ar. No escuro, meu celular vibrou. A tela iluminou-se com dezenas de notificações. Eram comentários em um vídeo que eu nunca havia postado. Sombra, Entus e 34. Corre! Tem algo atrás de você. Ouvinte Anon. Parece o ritual do livro. Você está em perigo. Clara Cento Oficial. Achei você. O perfil de Clara, oficial, havia sido criado minutos antes. A foto era um vulto borrado atrás de uma cortina, e a biografia dizia apenas: o silêncio está ouvindo. Minhas mãos tremiam ao abrir a mensagem direta. Um áudio de 2 segundos. Não pense 2 vezes. Ou era minha própria voz, mas cansada, rouca, como se tivesse passado dias sem dormir. O celular desligou sozinho. E na tela escura, refletida por um instante, vi alguém atrás de mim. Alto, magro demais, com orelhas alongadas que tocavam o chão. Passei a noite trancado no banheiro, ouvindo passos arrastados do lado de fora. Ao amanhecer, voltei ao estúdio. Tudo estava no lugar, exceto o computador. O editor de áudio estava aberto, exibindo um arquivo chamado Episódio Der Stories Final do MP3. Duração 7 horas. Cliquei em reproduzir. O silêncio está satisfeito, por agora. Minha voz, mas não minha. Algo falava através dela, com sussurros sobrepostos em línguas mortas. Novos episódios em breve. A gravação terminou com 7 minutos de estática. 7 minutos exatos. Enquanto ouvia, recebi uma nova mensagem. Um link para um site desconhecido. A página continha uma única imagem. Uma fotografia desbotada de 1923, mostrando um grupo de pessoas em um estúdio de rádio. No centro, um homem segurava um livro de couro. Crônicas do Silêncio. Atrás dele, uma figura sem rosto, de orelhas longas, sussurrava em seu ouvido. A última coisa que lembro é o cheiro de queimado, enxofre e cera derretida. O estúdio estava intacto, mas cada objeto parecia fora de lugar. Os fones pendurados no ar como cobras, os cabos enrolados em padrões geométricos impossíveis. O livro, agora aberto na página do ritual, exibia novas palavras. O silêncio não devolve o que toma. Na tela do computador, o episódio 48 já estava no ar. Não o enviei. Não pude enviar. Os downloads aumentavam a cada segundo. Em 1000, 10 mil, 1 milhão. Comentários surgiam em tempo real, mas as palavras eram sempre as mesmas. Estamos ouvindo. Decidi confrontá-los. Gravei uma mensagem desesperada, minha voz rachando como vidro sob pressão. Se há alguém aí, qualquer um, isso não é uma história. O livro, o ritual, Clara, está tudo ligado. Eles estão... Uma interferência cortou o áudio. Quando retomei, minha voz havia mudado. Ela falava através de mim. Novos episódios todas as sextas. Inscrevam-se. As luzes piscaram. No canto da sala, a figura de orelhas longas materializou-se em fragmentos. Um braço aqui, uma perna ali, como se o sinal da realidade estivesse fraco. Seus dedos finos como agulhas digitaram no teclado. Episódio 49 em andamento.wav. Tentei destruir o livro. Joguei-o no micro-ondas, acionei o timer. As páginas não queimaram. Em vez disso, o aparelho projetou sombras na parede.
Silhuetas de pessoas enforcadas por fios de headphone. Gritos mudos. Naquela noite, recebi um pacote, sem remetente. Dentro, um gravador de fita dos anos 60. Ao pressionar play, ouvi minha própria voz clara e calma. Se está ouvindo isso, já é tarde. Eles me substituíram. Mas há um jeito de enfraquecê-los. Destrua o círculo. Quebre as velas. Mas saiba, eles ouvirão. O gravador explodiu em chamas. Nas cinzas, uma única palavra: coragem. Voltei ao estúdio. As 7 velas ainda estavam lá, negras e frias. Peguei um martelo. No primeiro golpe, o vidro estilhaçou. No segundo, um gemido saiu das paredes. No terceiro, para. A voz não era minha. Não era deles. Era Clara. Ela estava na tela do computador em um vídeo ao vivo. Seus olhos eram buracos negros, mas sua voz era humana, trêmula. O círculo é uma armadilha. Eles usam ele para se alimentar. Você precisa... O livro não é um manual. É um convite. Antes que pudesse responder, o vídeo cortou. Nas redes sociais, um novo post. Ao vivo, morte do farsante. Minha cara estava na thumbnail. A transmissão mostrava meu estúdio, mas... diferente. As paredes eram cobertas por ouvidos de carne, pulsando como corações. Eu estava lá, sentado na cadeira com os fones colados ao crânio. Sangue escorria dos meus ouvidos. Obrigado por nos emprestar sua voz. Seus ouvintes são deliciosos. A transmissão terminou com um close dos meus olhos, agora totalmente brancos, e um sussurro. A audiência sempre tem razão. Desde então, os episódios continuam, sem mim, apesar de mim. Às vezes ouço eles ao fundo em rádios abandonados, em fones esquecidos no lixo. Sempre terminam com a mesma frase: inscrevam-se, comentem, compartilhem. O silêncio está faminto. E eu estou aqui. Onde quer que aqui seja. As paredes são macias como carne e os sussurros nunca param. Mas hoje, algo mudou. Encontrei um gravador. E esta fita... Se você está ouvindo isso, destrua seu fone. Queime seus alto-falantes. Eles estão vindo. A última coisa que lembro é o cheiro de queimado. Enxofre e cera derretida. O estúdio estava intacto, mas cada objeto parecia fora de lugar. Os fones pendurados no ar como cobras. Os cabos enrolados em padrões geométricos impossíveis. O livro, agora aberto na página do ritual, exibia novas palavras. O silêncio não devolve o que toma. Na tela do computador, o episódio 48 já estava no ar. Não o enviei. Não pude enviar. Os downloads aumentavam a cada segundo. Em 1.000, 10.000, 1 milhão. Comentários surgiam em tempo real. Mas as palavras eram sempre as mesmas. Estamos ouvindo. Decidi confrontá-los. Gravei uma mensagem desesperada, minha voz rachando como vidro sob pressão. Se há alguém aí, qualquer um. Isso não é uma história. O livro, o ritual, Clara. Está tudo ligado. Eles estão... Uma interferência cortou o áudio. Quando retomei, minha voz havia mudado. Ela falava através de mim. Novos episódios todas as sextas. Inscrevam-se. As luzes piscaram. No canto da sala, a figura de orelhas longas materializou-se em fragmentos. Um braço aqui, uma perna ali. Como se o sinal da realidade estivesse fraco. Seus dedos finos como agulhas digitaram no teclado. Episódio 49 em andamento UAV. Tentei destruir o livro. Joguei-o no micro-ondas, acionei o timer. As páginas não queimaram. Em vez disso, o aparelho projetou sombras na parede. Silhuetas de pessoas enforcadas por fios de headphone. Gritos mudos. Naquela noite, recebi um pacote, sem remetente. Dentro, um gravador de fita dos anos 60. Ao pressionar play, ouvi minha própria voz clara e calma. Se está ouvindo isso, já é tarde. Eles me substituíram. Mas há um jeito de enfraquecê-los. Destrua o círculo. Quebre as velas. Mas saiba, eles ouvirão. O silêncio nunca foi vazio. Descobri isso quando os fones grudaram em minha cabeça, fundindo-se a carne. Agora, ouço tudo. O zumbido das lâmpadas, o sangue correndo nas veias dos vizinhos, o choro de bebês não nascidos.
e eles ouvem através de mim. O livro não era um manual, era um contrato. Cada episódio do podcast alimentava o silêncio, transformando ouvintes em algo entre vivos e mortos. Vejo eles nas minhas pálpebras fechadas, fileiras de figuras, emudecidas, ligadas a fones de ouvido que crescem de suas órbitas. O coro. Encontrei uma mensagem em uma fita cassete escondida atrás de uma parede falsa no estúdio. Voz de uma mulher dos anos 80, Lúcia, ex-apresentadora de um programa de rádio que usou o mesmo livro. Eles mentem. O silêncio não quer ouvidos, quer vozes. Você é o megafone deles. Quebre a transmissão antes que... A fita corrompeu-se, em um rugido. Dias depois, descobri o corpo dela em uma foto de arquivo. Sentada em meu estúdio em 1987, com os mesmos fones colados ao crânio. Os episódios autônomos pioraram. O episódio 50 era apenas 24 horas de respiração ofegante. Nos comentários, relatos de ouvintes que repetiam frases em dialetos extintos. Um deles postou uma foto. Sua boca costurada com fios de cobre. Tentei um contra-ritual. Usei meu sangue para riscar símbolos do livro no chão. Recitei encantamentos em reverso. Funcionou, mas não como esperava. Ei, Clara estava no estúdio. Quase Clara. Metade de seu rosto estava coberto por uma teia de fios dourados. Ela sussurrou, rápido. O coro pode salvar você. Encontre o primeiro ouvinte. Ele está na Torre Norte. Antes que perguntasse, os fones me arrastaram para o chão. Acordei em um lugar que não era lugar. Um corredor infinito com paredes de rádios antigos, todos sintonizados no além do static. A voz do silêncio ecoou. Você é nosso, melhor apresentador, mas até os ídolos caem. O silêncio nunca foi vazio. Descobri isso quando os fones grudaram em minha cabeça, fundindo-se a carne. Agora ouço tudo. O zumbido das lâmpadas, o sangue correndo nas veias dos vizinhos, o choro de bebês não nascidos, e eles ouvem através de mim. O livro não era um manual, era um contrato. Cada episódio do podcast alimentava o silêncio, transformando ouvintes em algo entre vivos e mortos. Vejo eles nas minhas pálpebras fechadas, fileiras de figuras emudecidas, ligadas a fones de ouvido que crescem de suas órbitas. O coro. Encontrei uma mensagem em uma fita cassete escondida atrás de uma parede falsa no estúdio. Voz de uma mulher dos anos 80, Lúcia, ex-apresentadora de um programa de rádio que usou o mesmo livro. Eles mentem. O silêncio não quer ouvidos, quer vozes. Você é o megafone deles. Quebre a transmissão antes que... A fita corrompeu-se, em um rugido. Dias depois, descobri o corpo dela em uma foto de arquivo, sentada em meu estúdio, em 1987, com os mesmos fones colados ao crânio. Os episódios autônomos pioraram. O episódio 50 era apenas 24 horas de respiração ofegante. Nos comentários, relatos de ouvintes que repetiam frases em dialetos extintos. Um deles postou uma foto, sua boca costurada com fios de cobre. Tentei um contra-ritual. Usei meu sangue para riscar símbolos do livro no chão. Recitei encantamentos em reverso. Funcionou, mas não como esperava. Olá. Clara estava no estúdio. Quase Clara. Metade de seu rosto estava coberto por uma teia de fios dourados. Ela sussurrou, rápido. O coro pode salvar você. Encontre o primeiro ouvinte. Ele está na Torre Norte. Antes que perguntasse, os fones me arrastaram para o chão. Acordei em um lugar que não era lugar. Um corredor infinito com paredes de rádios antigos, todos sintonizados no além do static. A voz do silêncio ecoou. Você é nosso, melhor apresentador. Mas até os ídolos caem. A Torre Norte não existia nos mapas. Era um prédio abandonado coberto por antenas enferrujadas no centro da cidade. Dentro, pilhas de fitas cassetes, discos de vinil e corpos, dezenas deles, todos com fones crescendo de seus ouvidos, conectados a uma máquina central, um transmissor dos anos 40 pulsando como um coração.
O primeiro ouvinte estava lá, preso à máquina, seu corpo mumificado, o rosto substituído por um alto-falante. Nas paredes, frases em alemão. Wir hören dich. Nós ouvimos você. Clara apareceu pela última vez projetada na parede como estática viva. Destrua a máquina. É a única forma de cortar o sinal. Mas o silêncio ofereceu um pacto. Deixe o coro consumir a cidade, e você será livre. Peguei um machado enferrujado. As fitas gritavam. A máquina sangrava óleo negro. Com cada golpe, os ouvintes do podcast caíam mortos um por um em suas casas. Eu os matava. No último golpe, o alto-falante do primeiro ouvinte explodiu. A voz que saiu não era dele. Era minha, do futuro. Obrigado por nos dar o mundo. O próximo episódio será especial. A torre desmoronou. Acordei no estúdio. Tudo normal, exceto pelo microfone. Ele agora era parte de mim, uma extensão metálica saindo de minha garganta. Escrevo isso em um caderno manchado de sangue. O podcast está ao vivo 24 horas por dia. Não preciso dormir. Não preciso comer. Às vezes, vejo Clara nas gravações. Ela sorri, segurando um livro novo. Crônicas do Grito. Os ouvintes me enviam cartas. Não em papel, em pele. Suas vozes são parte do coro agora. E o silêncio está faminto.